Primeiro Chofete, primeiro juiz, Otniel. Como você leu antes, depois que Yehoshua e os Equenim, líderes após Yehoshua, morreram, alguns dos Bnei Israel casaram seus filhos e filhas com Cananim e serviram a ídolos. Hashem então fez com que Aram Naharaim se tornasse poderoso. Esse país estava localizado a nordeste de Eretz Canaã. Aram Naharaim é conhecido como Mesopotâmia e hoje pertence ao Iraque. O rei de Aram Naharaim, Hushan-Rishataim, enviou seus soldados para invadir Eretz Canaã. Como Hashem não ajudou os judeus, eles foram incapazes de combater os soldados inimigos. Eretz Canaã, então, foi conquistada pelo inimigo. O rei Hushan-Rishataim tornou-se governante de Eretz Canaã. Nos 8 anos seguintes, ele tratou os judeus com muita crueldade. Eles também tiveram que pagar impostos pesados ao rei. Bnei Israel clamou a Hashem, implorando que ele os ajudasse. Mas enquanto se voltavam para Hashem, eles também estavam servindo a ídolos. Ainda assim, Hashem teve piedade deles e enviou um líder maravilhoso para ajudar Bnei Israel, Otniel ben Kenaz. Já conhecemos Otniel, o Talmid Raham, que estudava tão diligentemente que ele trouxe de volta as leis da Torá que haviam sido esquecidas após o falecimento de Moshe. Assim que Otniel foi apontado como chofete pelo Beit Din, o espírito de Hashem começou a pairar sobre ele. Isso lhe deu forças para julgar o povo e se preparar para a guerra. Otniel viajou por toda a Eretz Israel. Além de julgar o povo, ele também tentou impedir a adoração de ídolos. Ele fez o possível para ensinar a Bnei Israel, mas ele se recusava a desistir de seus ídolos. Otniel, no entanto, defendeu Bnei Israel. Sempre que se aproximava de Hashem, Otniel implorava que ele tivesse misericórdia. Ele argumentou com Hashem. Os Bnei Israel no Egito também serviram a ídolos. Eles realmente não mereciam ser libertados. No entanto, você os retirou de lá. Você sabia que eles aceitariam a Torá mais tarde, mas também sabia que eles fariam um bezerro de ouro. Tudo isso não impediu de ajudá-los. Você disse: os Bnei Israel são a minha nação, quer eles se comportem ou não. Se eles estão com dor e clamam por mim, devo resgatá-los. Agora, Hashem, por favor, faça o mesmo. Ajude-nos também, mesmo que não mereçamos, porque sofremos com nossos inimigos. Otniel também explicou a seus discípulos que os judeus têm um mérito especial, porque sempre que estão com problemas, recorrem a Hashem em busca de ajuda. Já que Otniel mencionou os méritos de Bnei Israel para Hashem, os anjos acusadores ficaram em silêncio. A misericórdia de Hashem foi despertada. Ele disse: o próprio Otniel tem um grande zehut, um grande mérito. Ele estuda e ensina a Torá. Portanto, eu aceitarei suas tefilot, orações, pelo povo judeu. Além disso, os Bnei Israel estão com problemas e se voltam para mim. Portanto, chegou a hora de ajudá-los. Muitas vezes descobrimos que se um tzadik aponta o mérito de alguém, a misericórdia de Hashem é despertada. Vamos ler uma história que ilustra essa ideia. Nossos sábios nos contam, a garota que não se afogou. Na época do segundo Beit HaMikdash, havia um tzadik de nome Rabi Nehuiah. Antes de cada Yom Tov, ele se preocupava com as dezenas de milhares de judeus que iam visitar o Beit HaMikdash. E se não houver postos suficientes em Jerusalém para fornecer água para tantas pessoas? Portanto, Rabi Nehuiah fez questão de cavar poços, um trabalho árduo. Ele não tinha nenhum ganho pessoal com os poços. Os poços que ele cavou encheram-se de água e ele permitiu que as pessoas a usassem. Certa vez, notícias terríveis chegaram aos ouvidos de Rabi Nehuiah. Sua filha caiu em um poço profundo. Todo mundo estava em pânico, a menina corria o risco de se afogar. Mensageiros foram enviados ao grande tzadik, Rabi Hanina ben Dossa, para que ele soubesse do infortúnio, para que ele rezasse pela moça. Não tenham medo, disse Rabi Hanina aos mensageiros. Tenho certeza de que a garota está viva. Passou uma hora, os pais e a família estavam ansiosos junto ao poço, esperando que a garota surgisse, mas não havia sinal dela.
As chances de sobrevivência se tornavam cada vez menores, mas Rabi Hanina garantiu a todos: não há razão para se preocupar, a garota está bem. Outras 3 horas agonizantes se passaram. Se a garota não aparecesse agora, seria definitivamente tarde demais. Era impossível sobreviver por mais tempo na água. De repente, Rabi Hanina anunciou: a menina está viva, ela está saindo do poço agora. Mensageiros correram para o poço e descobriram que Rabi Hanina estava certa. A menina acabou de flutuar até a superfície viva. Que alegria e alívio! Você consegue subir o poço? As pessoas perguntaram à garota espantada. Eu senti, respondeu a garota, como se estivesse sendo puxada por um carneiro conduzido por um velho. As pessoas entenderam que era o velho Abraham. A menina foi salva pelos Zerut de Akedat Isaac. Quando Abraham amarrou Isaac no esberro para ser abatido. Todos se perguntavam como Rabi Hanina ben Dossa sabia que a garota ficaria bem. Quando ele foi interrogado, Rabi Hanina respondeu: o pai dela tinha grande mérito de cavar poços. Eu tinha certeza de que Hashem não deixaria a menina se ferir em um poço que seu pai havia cavado. Mas, como Rabi Nehuya era um tzadik, Hashem foi rigoroso com ele, mesmo com uma pequena haverá que ele poderia ter feito. Em outra ocasião, o filho de Rabi Nehuya estava em algum lugar onde não havia água potável suficiente e acabou morrendo de sede. Podemos agora perguntar, mas Rabi Nehuya tinha um zerute tão grande de cavar poços? Se sua filha foi salva de morrer na água por esse zerute, por que seu filho também não foi salvo da morte? Duas respostas são dadas. Número 1. Rabi Nehuya cavou poços, mas ele não encheu de água. Ele esperou que as chuvas enchessem. Por isso, ele não teve o mérito de salvar seu filho da sede. No caso da sua filha, ele tinha um mérito direito. Ele cavou o buraco no qual ela quase se afogou. Número 2. Muitas vezes não é suficiente que uma pessoa tenha um zerut. Alguém deve melamed, ativar, evocando o zerut, e implorar a Hashem que tenha misericórdia por causa disso. No primeiro caso, mensageiros foram enviados ao Rabi Hanina ben Dossa. Ele, Melamed Zerut, ativou o Zerut de Rabi Nehuya, falando sobre o seu mérito especial. Isso fez com que Hashem tivesse misericórdia. No caso do filho, porém, ninguém evocou o Zerut, apontando o mérito especial de Rabi Nehuya. Portanto, seu filho não foi salvo. Essa história nos mostra a importância de sermos Melamed Zerut, ativar o mérito, defendendo os outros. Isso desperta a misericórdia de Hashem. Otniel preparou o exército judeu para a guerra contra o rei Husham Rishataim. Hashem estava do seu lado e Bnei Israel venceu seus inimigos. Mais uma vez, Eretz Israel estava livre. Enquanto ele viveu pelos próximos 32 anos, Otniel ensinou o povo a servir apenas a Hashem. Eles pararam de servir ídolos. Durante esse tempo, a terra estava tranquila. Nenhum inimigo ousou atacá-los. O que aconteceu após a morte de Otniel? O Shofet Otniel morreu depois de liderar Bnei Israel por 32 anos. Os judeus voltaram ao seu mau caminho depois disso. Dessa vez, Hashem deu poder a Moab, um país localizado a leste de Eretz Israel. O rei de Moab, cujo nome era Eglon, sempre foi fraco, mas agora Hashem o tornou forte, a fim de punir Bnei Israel por seus pecados e levá-los a fazer techuvá. O rei Eglon decidiu invadir Eretz Israel. Como seu exército não era poderoso, ele convidou os exércitos de Amon e Amaleque para se juntarem a ele. Os 3 exércitos combinados invadiram Eretz Israel e os Bnei Israel não puderam resistir. O rei Eglon tornou-se governante de Eretz Israel e Bnei Israel seus servos. Eles tiveram que pagar impostos a Eglon e obedecer aos moabinos. Dessa vez, os inimigos agiram com mais severidade do que nunca, e Bnei Israel sofreram por mais tempo do que antes. Quando Husham Rishataim governava, Hashem ficou enfurecido com o fato de Bnei Israel não terem aprendido a lição do primeiro castigo. Ele, portanto, foi mais rigoroso com eles. O rei Eglon colocou tropas de soldados por toda parte de Eretz Israel e ainda roubou dos judeus a bela cidade de Jericó, lar de palmeiras e cheiro de doce. Ele usou essa cidade como base militar em Eretz Israel. Pergunta:
Por que Hashem permitiu que Eglon pegasse Jericó de todas as cidades de Eretz Israel e a usasse para seus soldados? Resposta. Você se lembra de como Jericó foi conquistada no tempo de Yehoshua? Um milagre aconteceu. Sua muralha afundou no chão. Hashem esperava que Bnei Israel fizesse techuvá quando vissem Jericó em mãos inimigas. Eles perceberiam que suas averotes pecados causavam, o que suas averotes causavam. A mesma Jericó que caíra diante deles quando ouviram Hashem, agora era sede do inimigo, porque eles pecaram. Moabe governou Eretz Israel por 18 anos. Este foi um castigo Midá que negas Midá. Hashem é o Deus vivo. A palavra El tem gemátria, valor numérico 18. Como os judeus deixaram Deus vivo e serviram a ídolos, tiveram que sofrer por 18 anos. Quando eles estavam com problemas, Bnei Israel voltaram-se para Hashem. Eles clamaram a ele por salvação. Embora a techuvá deles tivesse sido apenas parcial, Hashem teve pena. Ele enviou outro chofete para salvar Bnei Israel. O segundo chofete, Ehud. Beidim nomeou Ehud da Shevet Benjamim como chofete. E Ehud era um Talmid Raham, mas não tão grande quanto Otiniel fora. Ele não estava confiante de que seu mérito era suficiente para vencer uma guerra contra Moab. Ele, portanto, decidiu usar um truque para se livrar do rei inimigo, Eglon. Esse era o plano de Ehud. Ele entraria no palácio do rei Eglon, fingindo que tinha vindo para lhe dar um presente. Então ele o mataria. Obviamente, essa era uma trama perigosa que precisava de um planejamento cuidadoso. Ehud ordenou que uma espada especial fosse feita para ele. Era tão curta que ele poderia esconder debaixo do casaco. Tinha bordas afiadas em ambos lados, para que pudesse terminar seu trabalho rapidamente. O Midrash nos conta a espada de 2 gumes. Poderíamos pensar que o plano de Ehud funcionou bem porque ele foi esperto ao usar uma espada com 2 gumes afiados e ao descobrir exatamente como matar o rei Eglon. Na verdade, o plano de Ehud foi bem sucedido porque ele estava armado com um tipo de arma completamente diferente, muito mais eficaz que uma espada, o estudo da Torá. A Torá é a verdadeira arma de um judeu. Ela é nomeada uma espada de 2 gumes, porque se um judeu a estuda, ele vence nos 2 extremos, nesse mundo e no mundo vindouro. Sabemos que quando todos os Bnei Israel estudam e cumprem a Torá, Hashem trava suas guerras por eles. Por exemplo, no Yam Suf, Moshe disse a Bnei Israel: apenas fiquem quietos e observem. Hashem lutará por vocês. Bnei Israel não conseguiram lutar contra o exército de Faraó. Seus exércitos se afogaram no Yam Suf. Se Bnei Israel não tivesse pecado mais tarde enviando espiões, eles nunca precisariam de armas para conquistar Eretz Israel. O inimigo simplesmente teria fugido deles. Depois daquele pecado, Bnei Israel precisavam de um exército, mas na verdade foi Hashem que lutou por eles. Apenas parecia que o exército estava vencendo por causa de sua força. Isso se compara a um príncipe de 3 anos que soube que seu pai, o rei, tem alguns inimigos perigosos. Ele disse ao pai que adoraria matar pelo menos um deles. O rei sorriu, pois sabe que o filho pequeno não é capaz de matar ninguém. No entanto, para fazê-lo se sentir importante, o rei permite que o filho segure a espada junto com ele. Parece que a criança está realmente golpeando o inimigo, mas é claro, é o pai que faz isso. Da mesma forma, apenas Bnei Israel apareceram para lutar no tempo de Moshe. Quando Amaleque atacou, Moshe enviou Yehoshua para lutar com o exército judeu. Mas, na verdade, os Amalequim foram derrotados apenas quando Bnei Israel olharam para as mãos levantadas de Moshe, rezando para Hashem. Nem Bnei Israel venceram os poderosos gigantes Sihon e Og. Eles apenas agiram pelo bem das aparências. Foi realmente Hashem quem milagrosamente fez isso por eles. Você se lembra da história de Sihon e Og? Quando Moshe chamou o nome de Hashem, Sihon caiu morto. E Og, que tentou jogar uma pedra enorme no acampamento judaico, não conseguiu e foi miraculosamente derrotado por Moshe. Mesmo na época de Yehoshua, os 31 reis de Eretz Canaã caíram sem que os soldados judeus tivessem que lutar muito.
Por exemplo, a muralha de Jericó caiu para que os judeus pudessem conquistar a cidade facilmente. O Passuque em Terlim nos diz: os judeus não herdaram a terra com a sua espada, e seus braços não os ajudaram. Eles só precisavam fazer movimentos de luta, mas era Hashem que fez o trabalho por eles. No tempo dos Shoftim, Bnei Israel pecaram. Hashem parou de lutar por eles. Somente se o Shofet tivesse um zerute especial, e certamente quando Bnei Israel fizesse techuvá, Hashem os salvava. Agora ele ajudou Yehud a vencer Eglon por causa da espada de dois gumes de Yehud e seu estudo de Torá. Ehud engana o rei Eglon. Ehud disse a um grupo de homens de Bnei Israel: vamos atravessar o rio Jordão e ir para Moab. Temos um presente para o rei Eglon. Um belo presente foi preparado, e Ehud e seus homens apareceram com ele diante dos guardas na entrada do palácio. Eles disseram aos guardas que desejavam ser admitidos para entregar seu presente ao governante. Os guardas não suspeitaram porque os judeus estavam armados. Os guardas não notaram a pequena espada de dois gumes de Ehud sobre o casaco. Eles apenas inspecionaram o lado esquerdo do corpo dele. Um homem geralmente coloca sua espada à esquerda, a fim de retirá-la com a mão direita. Mas eles não detectaram armas sobre o lado esquerdo do casaco de Ehud. Então, onde estava a espada? Estava no lado direito de Ehud. E Ehud era canhoto. Ele sempre colocava a espada à direita. Hashem fez Ehud especialmente canhoto, a fim de ajudá-lo com seu plano. Os guardas não pensaram em inspecionar seu lado direito de perto. Quando Eglon soube que o líder judeu tinha vindo pessoalmente trazer um presente, ficou lisonjeado. Ele permitiu que a delegação judaica entrasse e aceitou graciosamente seu presente. Ehud e seus homens se comportaram respeitosamente na presença do rei. Depois que a audiência terminou, eles foram embora. Isso tudo fazia parte do plano de Ehud. Ele queria ter certeza de que ninguém suspeitaria. Ehud acompanhou os judeus até o rio Jordão e os viu em segurança do outro lado da margem. Então ele voltou para Moab. Ele apareceu na entrada do palácio e disse aos guardas: por favor, deixe-me ver o rei novamente, tenho algo importante a contar a ele. Os guardas não viram motivo para recusar, afinal o líder judeu esteve ali há pouco tempo e honrou seu rei. Mais uma vez, Ehud se viu diante do rei Eglon. Ele disse: a mensagem que eu trago é extremamente secreta. Eu nem queria que meus companheiros judeus a ouvissem. Foi por isso que voltei sozinho. O rei acreditou nele. Ele ordenou que todos saíssem da sala. Então ele convidou Ehud para uma câmara interna e privada, onde se sentou em seu trono. Vossa Majestade, eu trago a mensagem de Deus, Ehud falou. Ehud planejou cuidadosamente essa parte. Assim que o rei Eglon ouviu as palavras de Deus, ele se levantou de seu trono. Embora Eglon fosse idólatra, ele honrou o Deus maior. Um tzadik como Ehud não usaria a palavra Deus para mentir. Ele realmente tinha uma mensagem secreta de Deus que deveria matar esse rachá. Por que Ehud queria que o rei de Eglon se levantasse? Eglon era muito gordo. Ele faria bastante esforço para se levantar. Dessa maneira, ele se distrairia e não iria perceber o que Ehud estava fazendo. O rei estava concentrado em se levantar do trono, enquanto Ehud, rápido como uma piscadela, sacou a espada. Ele enfiou profundamente no abdômen do rei. Ehud fez isso tão rápido que Eglon morreu antes que tivesse tempo de gritar. Hashem ajudou Ehud com seu plano. Se Eglon gritasse, os criados teriam entrado correndo e matado Ehud. Cada segundo era precioso agora. Ehud corria o risco de vida. Ele teve que escapar imediatamente. Assim não teve tempo de retirar sua espada do corpo do rei. Ehud também não quis arriscar ficar manchado de sangue. Ehud, portanto, deixou o rei morto no chão e saiu correndo da câmara. Ele trancou a porta atrás de si para ganhar tempo extra. Hashem claramente o protegeu. Nenhum dos guardas ou criados o deteve. Ele saiu do palácio sem obstáculos e correu para o rio Jordão. Depois de atravessá-lo, ele estava seguro. Enquanto isso, os servos de Eglon se perguntavam o que o rei estaria fazendo há tanto tempo. Eles notaram que a porta de seu quarto particular estava trancada. Eles disseram: ele deve ter trancado por dentro, porque ele precisa de privacidade. Talvez ele tenha ido ao banheiro. Eles esperaram um pouco e começaram a ficar preocupados. Eles deveriam entrar ou deveriam esperar um pouco mais?
Finalmente eles decidiram agir. Destrancaram a porta pelo lado de fora e entraram. Que visão encontraram seus olhos? O rei deles estava morto no chão, em uma poça de sangue, com uma espada presa em sua barriga gorda. O líder judeu deve ter feito isso. Ele pagará com a vida. Todos eles gritaram. Mas onde ele estava? A batalha contra Moabe. Ehud chegou em segurança a Eretz Israel. Ele ainda estava fraco e cansado de sua aventura no palácio. Mas não havia tempo a perder. Ele imediatamente reuniu Bnei Israel, tocou um chofar e anunciou: chegou a hora de combater Moabe. Os Moabim ainda estão confusos por causa da morte do rei. Se vocês confiam em Hashem, assim como eu, ele certamente entregará Moabe em nossas mãos. Os soldados judeus obedeceram a Ehud. Alguns deles bloquearam o rio Jordão. Os soldados Moabim estacionados em Eretz Israel não poderiam mais escapar para Moabe. E nenhuma nova tropa de Moabe poderia entrar em Eretz Israel. Alguns grupos de soldados judeus foram ordenados a lutar contra os soldados Moabim que estavam em Eretz Israel. Os soldados judeus mataram todos eles. Moabe admitiu a derrota. Nos 62 anos seguintes, nenhum inimigo se atreveu a invadir Eretz Israel. E Ehud, o chofete, o juiz, ensinou Torá aos Bnei Israel e garantiu que eles não servissem a ídolos. O Midrash nos conta, a nevoá, a profecia de Jacó. Nosso patriarca Jacob sabia sobre Ehud e seu Ruach HaKodesh. Quando ele abençoou seus 12 filhos, Jacob disse sobre a Shevet Benjamim: Benjamim é como um lobo que dilacera. Uma explicação disso é: da Shevet Benjamim virá um chofete, e Ehud, que será como um lobo astuto. Ele enganará seus inimigos, levando-os à derrota. Outro Midrash: aqueles que honraram Hashem serão honrados em troca. Lemos que o rei Eglon se levantou do trono quando ouviu o nome de Hashem ser mencionado. É fato que ele era um rachá, mas ele honrou Hashem levantando-se, mesmo não sendo tão fácil para ele porque era gordo. Portanto, Hashem disse: eu também o honrarei. Uma das netas de Eglon era Ruth. Ela se tornou judia e se casou com Boaz. Ruth teve um famoso bisneto, o rei Davi. Veja a enorme recompensa de Eglon. Todos os reis judeus vieram dele. Até Mashiach será um descendente de Eglon. Isso nos mostra o quanto Hashem recompensa uma pessoa que se esforça para honrá-lo. Hashem nos recompensa mesmo que façamos apenas um movimento por ele. Se alguém caminha para Yeshivá ou para o Beit Midrash para estudar, obviamente ele será recompensado pela Torá que estuda lá. Mas, além disso, ele recebe uma recompensa extra pelo esforço de caminhar para esse lugar. Há ainda uma recompensa adicional se o percurso for difícil para ele. Por exemplo, se chove ou neva. O terceiro chofete, Shamgar. Quando Ehud estava velho, Hashem deu a Bnei Israel um novo chofete, Shamgar. Shamgar liderou Bnei Israel durante o último ano da vida de Ehud, porque Ehud estava velho demais para julgar. Shamgar lutou contra os filisteus e matou 600 deles. Ele foi claramente ajudado por Hashem, pois os filisteus estavam armados, enquanto Shamgar só tinha o bastão de metal com o qual costumava dirigir o gado. Ainda assim, Shamgar e os outros judeus venceram a guerra contra os filisteus armados. Mas no tempo de Shamgar, Eretz Israel não estava segura. Ele foi incapaz de manter os filisteus e os outros inimigos dos judeus fora de Eretz Israel. Quando Bnei Israel viajavam, eles estavam sempre em perigo por causa de ladrões nas estradas. Portanto, os judeus evitavam as estradas principais e viajavam em estradas secundárias pequenas e sinuosas, onde havia menos perigo. Por que Shamgar não foi capaz de se livrar de todos os inimigos? Porque, em sua época, Bnei Israel não cumpriram a Torá completamente. Muitos deles serviram a ídolos. Portanto, Hashem não ajudou Shamgar a salvar Bnei Israel de todos os seus inimigos.